Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que loucura é essa que o Corinthians vai ficar sem goleiros, sem os dois principais goleiros no qual começou a temporada. Carlos Miguel pode até nem atuar mais pelo Corinthians, está encaminhando a sua saída do clube, provavelmente para um clube da Inglaterra. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Se o corintiano não tem um dia de paz, o que dizer sobre o jornalista que não consegue tirar férias, que acompanha o Corinthians? Gente, eu tô aqui longe, hein? Eu tô em Seattle, nos Estados Unidos, quase divisa do Canadá. Na verdade, próximo a Seattle, numa cidade chamada Tacoma. Tô no entardecer aqui, o fuso horário é 4 menos do que você é no Brasil. Então, nem anoiteceu aqui ainda e já é madrugada no Brasil. Quando a notícia implodiu, quando eclodiu a crise mais uma do Corinthians com essa iminente saída de Carlos Miguel. Que coisa inacreditável. Eu nunca vi nada igual. Aliás, eu já vi. Recentemente em clubes como Cruzeiro, em clubes no Santos, né, que virou uma bagunça naquele último ano e a coisa foi para o lado que vocês sabem. Eu não quero assustar o torcedor, que já está mais do que assustado, né, mas os sintomas eles são muito claros. Não só de, enfim, um possível rebaixamento, porque isso é algo que reflete no campo pelo entorno. Mas, cara, que bagunça. Todos os dias tem um assunto novo e de forma completamente negativa no Corinthians. Cara, e a gente avisou, quando eu falo, né, a imprensa, o próprio torcedor, né, preocupado com essa situação. Me expliquem como o Corinthians libera o Cássio sem renovar com o Carlos Miguel. O Carlos Miguel, ele tem histórico, ele é um baita de um goleiro e tinha uma chance de ouro nas mãos. Eu já tô colocando no pretérito, né? Já tô colocando no tinha, porque o verbo no passado, porque é muito difícil que ele permaneça. O Augusto Melo estava na Europa assistindo a final da Champions, também tentando alguns acordos para o clube, né? E aí chegou na quinta-feira, teve que resolver o pepino da Vaidbet, que é outro assunto aqui, mas com essa bomba. O Carlos Miguel com uma multa irrisória para o mercado externo de 4 milhões de euros. A gente sabia que isso ia acontecer, mas todo mundo avisou. Como que libera o Cássio sem renovar com o Carlos Miguel, estender o contrato, dar o salário que ele precisaria para ser um goleiro titular, substituir um grande ídolo, para muitos o maior da história do clube? E aí sim, consequentemente, você aumentar essa multa rescisória ridícula imposta pela gestão do Ilho, que claro, teve um goleiro que chegou aqui como terceira opção, porque vocês vão lembrar, tinha o Ivan ainda. Tinha o Ivan, que depois foi pro Vasco, parou no Inter, machucou, nem vai jogar esse ano. Mas o Ivan foi contratado para ser o reserva do Cássio. E aí o Carlos Miguel chegou, né, meio a contrapeso, aquela coisa toda. E aí os caras começaram a perceber, e aí pressão do empresário, aquela coisa toda. Não, estende o contrato, mas o empresário, mas eu quero pro mercado externo aí, se ele jogar e tudo mais. E por isso a forçação nos bastidores para que o Carlos Miguel jogasse, para que o Carlos Miguel tivesse chance. Porque se ele jogasse um pouquinho, ele iria receber a atenção do mercado externo. Porque ele realmente tem uma capacidade absurda. Ele é um goleiro muito alto, muito ágil, é muito bom goleiro, é jovem, é perfil Europa. Então bastava ele jogar um pouquinho, porque os caras também não iam olhar, e olha que eles olham, para um reserva, terceiro reserva. Então, o cara desbancou o Cássio. Irmão, o cara desbancou o Cássio, é óbvio que ele ia chamar a atenção. Agora, eu me pergunto como 50 vezes o Corinthians deixou o Carlos Miguel jogar e chamar a atenção de todos com uma multa ridícula de 4 milhões de euros, que para os caras é nada. Tanto que quem está provavelmente encaminhando a sua compra é o Nottingham Forest, 17º na última Premier League. É um clubeco da Inglaterra, um clubeco que levou o Murilo, que levou o Danilo do Palmeiras, jogador que no Brasil aqui sobrava. Pois provavelmente o Nottingham Forest está levando o Carlos Miguel por uma bagatela, por um preço, uma bala e um refrigerante. Cara, que negócio inacreditável que o Corinthians faz. E meses, ou nem um mês depois de ter perdido o Cássio. Os caras deixaram o Cássio embora sem renovar com o Carlos Miguel. Me expliquem isso. Como isso é possível? Bastava dizer, beleza, Carlos Miguel, você vai ser titular amanhã, mas assine esta caramba aqui agora.
Assina isso aqui agora, senão vai jogar o Donelli, irmão. Senão vai jogar outro. É simples, mas não tem um cara lá que cuide do clube, que cuide do futebol, que cuide das coisas do Corinthians e que entenda que isso é danoso. Cara, é de uma ineficiência, uma inexperiência, uma incompetência que eu fico louco, cara. Eu fico louco porque chamar isso de várzea é uma ofensa a clube de várzea, que é muito mais organizado, mas é muito mais organizado. Lá os caras têm estrutura, lá os caras têm, todo mundo sabe quem vai jogar, lá tem as medalhas, elas são entregues no final das competições. Não é possível, cara, que num clube do tamanho do Corinthians, depois de tudo que aconteceu nos últimos anos, que a gestão Augusto chegasse com promessas e promessas e os caras estão conseguindo pataquada uma atrás da outra. E essa foi, assim, a medalha de ouro. Essa foi inacreditável. Você tem um goleiro promissor que sucede o teu maior ídolo numa transição que todo mundo sabia seria complicada. De repente o Corinthians consegue o mais difícil. O mais difícil o Corinthians conseguiu. Conseguiu um goleiro à altura. À altura literalmente. Um gigante. Um cara com potencial. Um cara querido pela torcida. Um cara com apoio da opinião pública. O Carlos Miguel detinha tudo isso. Ele reunia tudo isso. E aí, claro que vai ficar pro torcedor o julgamento sobre a decisão do Carlos Miguel. Como eu falei no início do vídeo, ele tem um histórico. O Inter, quando ele queria oportunidades, percebeu que não ia rolar e vazou, porque ele quer jogar. Nos bastidores, a relação que se mostrou amistosa na saída do Cássio, ela nunca existiu. Mas a gente sabia disso. Nunca existiu essa relação de um cuida do outro e que, nossa, me espelho nele, nunca existiu. Mas tá, a gente sabe que isso também, pô, é uma competição ali, os caras precisam, só joga um, gol é uma posição que só joga um, e o Carlos Miguel queria jogar, e tava forçando a barra. Quando eu digo o Carlos Miguel, eu falo do seu staff, seu empresário, os caras que cuidam da carreira do Carlos Miguel, e com razão, tá? Com razão. O Cássio não vivia uma boa fase técnica, e os caras pensavam o seguinte, olha aqui, pô, desculpa, se ele não tiver oportunidade, eu sei que o Cássio é um ídolo e tal, a gente vai vazar e tal. E aí o Corinthians se viu pressionado, o Cássio também, naquele momento de vulnerabilidade, foi bom pra todo mundo. Só que, cara, o Corinthians tinha a chance de fazer a coisa corretinha, tudo certinho, tudo beleza. Libera o Cássio, tá tudo certo, encerramento de ciclo, despedida pro ídolo, não sei o que, blá blá blá. Tá aqui o Carlos Miguel, embalado, pronto pra suceder o Cássio, goleiro titular, pra jogar anos no Corinthians. Só que como no meio do futebol tão capitalista, tão agressivo, tão triturador, tão dinheirista, você paga esse mole, você come essa bala. Não é possível, Corinthians, de verdade, de verdade. Então, gente, o que eu posso dizer para vocês é que essa sexta-feira será decisiva. Talvez o Augusto consiga reverter isso, por isso que eu não vou cravar aqui, não vou confirmar que o Carlos Miguel tá fora, mas a tendência é gigantesca por tudo que tá chegando e agora, né, porque o Carlos Miguel entende que se valorizou. Pelos bastidores que eu fiquei sabendo, ele pediu um bom salário para renovar, que já devia ter sido pago a ele lá atrás. Aí agora ele chegou e botou na mesa, bom, tá bom. Eu quero isso aqui. E aí os caras do Corinthians meio que refugaram e tal, veio a proposta de fora, ele resolveu meter o pé. O Carlos Miguel, por isso que eu falo assim, os julgamentos eles vão vir na sequência, porque desde sempre o Carlos Miguel sempre mostrou que tinha outras propostas, que quis jogar no Corinthians, que queria essa vaga do Cássio, e na primeira ele vazar, tá estranho. Mas a gente vai ter que ouvir dele, né? A gente não tem a versão ainda do Carlos Miguel. O que passa, se a negociação for concretizada, é que realmente ele tá sendo, no mínimo frio. No mínimo intransigente, no mínimo você pode usar o termo, o adjetivo que você quiser. Vou ter todo o cuidado aqui para não me precipitar na avaliação. Mas se realmente se confirmar, ele está sendo, e aí posso dizer, no Sina condicional, pouco inteligente. Porque aí ele está perdendo a oportunidade de ser abraçado por uma nação, de se tornar ídolo de um grande clube. Amanhã, depois, ele poderia ser vendido, deixando dinheiro para o clube e recebendo uma oportunidade. Mas assim, por isso que eu falo. Eu quero ouvir do Carlos Miguel. E aí é mais um capítulo da gestão Augusto Melo que chega com muitos problemas para resolver, da pior gestão da história do Corinthians, que foi a gestão do Duílio, de anos danosos ao clube, e o Augusto se atrapalha. E essa aí foi para coroar realmente uma
uma situação que, meu Deus do céu, cara, eu tô até agora sem acreditar. Mas essa é a tendência de momento. Carlos Miguel não deve mais jogar pelo Corinthians. Se algo mudar, eu volto aqui e atualizo vocês. Beleza? Valeu, gente. Quero ouvi-los agora. Bora comentar aí. E quem não se inscreveu no canal pode se inscrever. Eu continuo daqui de férias e tal, atualizando o canal. Então conto muito com a sua ajuda. Até a próxima. Tchau!